Turma, voltamos então, voltamos a começar essa nossa aula magnífica, né? Então, bora lá. Como nós vimos na aula anterior sobre o que é realmente o traçado eletrocardiográfico, então nós podemos observar que nós temos onda P, complexo QRS e onda T, né? E se eu tiver alguma alteração? Então, nós vamos ver agora as alterações eletrocardiográficas, que é de simples, fácil modo de nós pensarmos e entendermos a sua complexidade. Exemplo, quando nós temos uma bradicardia ou uma bradiarritmia, que ambos é a mesma coisa, tá? Então, brad sempre vai ser baixo, cardia, coração. Então, tem uma baixa frequência cardíaca, na qual que vai dar uma arritmia. Então, o que é ritmo? Ritmo, eu tenho algo compassado, algo por completo, como vimos na aula anterior. Se eu tenho uma alteração de ritmo, então tem uma arritmia. Então, uma bradicardia é uma bradiarritmia, tá bom? Então, algumas literaturas nós vamos encontrar estes dois modos. Uma bradicardia, nada mais, nada menos, é uma frequência cardíaca menos ou inferior que 50 batimentos por minuto, tá bom? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entendemos que frequência cardíaca, o valor normal dela, é de 50 a 100 batimentos por minuto. Tudo bem até aí? Com isso, quais são as causas que podemos ter uma bradicardia? A das principais causas que nós temos, nada mais, nada menos do que uma causa intrínseca, ou seja, do interior para fora. Então, como se fosse uma doença do nosso sino atrial. Já uma causa extrínseca é uma forma de fora para dentro, perdão. Então, uma utilização de agentes farmacológicos, tipo um beta-bloque, não, um beta-bloqueador, um beta-adrenérgico, digoxina, outros como antipertensivo, antiarrítmico, né? Drogas ilícitas pode causar uma bradicardia. Um desequilíbrio hidroeletrolítico pode acontecer também. Pode ter também bradicardia, um paciente com hipotiroidismo, tônus vasovagal. Então, ele pode ter uma bradicardia e pode ter alteração eletrocardiográfica, né? Com isto, eu tenho dentro desta nossa ampla e grande questão da bradicardia, eu posso ter uma frequência cardíaca chamada, perdão, menor que 50, né? Então, posso ter uma frequência, um ritmo chamado bradicardia sinusal. O que seria a bradicardia sinusal? O complexo QRS em si, nós sabemos que ele precisa preceder pós uma onda P. Então, a onda P vai estar no seu eixo normal, complexo QRS vai estar normal, porém, normal assim de amplitude, porém ele vai estar estreito. E quando eu formo a onda P e vou formar a próxima onda P, como a gente viu na aula passada, ele vai ter a questão deste intervalo muito grande, né? Então, vai onda P, complexo QRS, onda T, pausa. Aí, de novo, onda P, complexo QRS e onda T. Então, ele tem essa pausa grande entre o segmento OST, perdão. Já os bloqueios atroventriculares, os BAVs, né, que é devido também a uma bradicardia, uma bradiarritmia, são distúrbios de condução do impulso elétrico que ocorrem entre uma despolarização atrial, relembrando vocês, despolarização atrial nada mais nada menos do que uma contração atrial, e uma despolarização ventricular, que é uma contração dos ventrículos, ou seja, entre a onda P e o complexo QRS. Existem 3 graus
quando nós vemos, temos este ponto de vista eletrocardiográfico, sendo o primeiro grau, o segundo grau, que é o MOBITS 1 e 2, e o terceiro grau, que é o total, né, um BAVT. No BAV grau 1, ele tem um retardo, ele tem um atraso no impulso elétrico dos átrios. Ou seja, quando eu tenho o intervalo PR, ou seja, entre a onda P até iniciar o complexo QRS, ele é longo, ele é maior que 20 segundos, então não pode acontecer isso. Então, uma das causas que pode ter esse nosso BAV grau 1 seria um caso de atleta, aumento do tônus vagal, um IAM, uma hipercalemia. Então, pode acontecer um BAV grau 1. Para entender os nossos BAV, que são os bloqueios atrioventriculares, nós vamos ter uma aula somente de alterações mesmo, tá? Então, eu só quero mostrar para vocês uma das causas que pode acontecer em si. Por exemplo, eu tenho o BAV grau 2, que é classificado, né, de MOBITS grau 1 e MOBITS 2. Por exemplo, aqui, vou lá, característica o MOBITS grau MOBITS 1, de bloqueio atrioventricular grau 2. Eu vou lá e tenho o quê? Um aumento progressivo no tempo da condução dos impulsos atriais. Então, fui lá, exemplo, marco um encontro com alguém. Marquei, compareci. Ah, vamos marcar o próximo? Vamos. Marco e não compareço. Então a pessoa vai, eita, ela não compareceu. Vamos marcar de novo. Marquei, não compareci. Então você vai ver que é como se fosse este nosso impulso maior. Então a onda P aparece, complexo QRS e onda T. Aí, tempo, onda P, tempo maior entre a questão de PR, né? O intervalo PR, complexo QRS e onda T, marquei. Aí depois você vai ver que quando a gente vai ter aqui onde está a setinha, eu tenho uma onda P, eu tenho uma pausa grande, faço outra onda P. Então é como se fosse duas indução. Uma das causas que pode acontecer é uma isquemia de nó atrioventricular ou uma complicação de infarto de parede inferior, igual que nós vimos na aula passada. Já quando eu tenho essa caracterização, né, do MOPS 2, ele pode estar associado a uma doença muito avançada do sistema de condução. Então, é uma das mais graves que nós temos, que pode evoluir tanto para um bloqueio atrioventricular total, ou tanto para uma sistolia, né, que é a linha reta, ou ataque cardioventricular. Tradução, então, de tudo, dos bloqueios, é uma diminuição do débito cardíaco que gera uma instabilidade hemodinâmica. O paciente necessita estar na questão de uma UTI. Então, para vocês verem como que fica um bloqueio atrioventricular de grau 2, né, tipo 2 MOBITS 2, eu tenho QRS estreito, que indica todo QRS estreito, gravem isso, põe aí no caderninho com post-it. Todo QRS estreito indica um bloqueio de feixe de His, tá? Todo complexo QRS estreito indica bloqueio no feixe de His. Todo complexo QRS alargado indica bloqueio, tá? Infranodal, ou seja, lá no nó sinoatrial, tá bom? O BAV, BAV grau 3, ou conhecido como bloqueio atrioventricular total, ele é como se fosse um ritmo atrial frequentemente sinusal, né? O ritmo atrial frequentemente é sinusal e o ventricular é assumido por um marca-passo secundário. Ou seja, todo paciente BAVT necessita de marca-passo externo. Tá? Nós já temos o nosso natural, que é o nosso sino atrial, mas ele deu pane, modo de dizer,
E nisso vai precisar de um marca-passo externo. Então, ó, você vai ver que quando eu tenho um marco aqui, ó, ou a onda P, tipo, marquei o encontro, onda P. Vou lá, chegou o dia do encontro, compareci. Ah, que legal, viramos amigo, complexo QRS. Vamos marcar de novo? Vamos, compareça. Ah, vou marcar, chegou o dia. E não fui. Então sumiu a onda P. Ah, vou marcar de novo. Marquei. Demorei, mas cheguei. Complexo QRS. Ah, eu vou marcar novamente para ter um encontro. Que da hora. Onda P. Não tá. Ah, mas eu vou entrar em contato de novo. Entrei em contato. Compareço só depois. Então, esse é um bloqueio atrioventricular total. Quando nós falamos de taquirritmia, é a mesma coisa que taquicardia, tá? São arritmias com frequência cardíaca elevada, então superior a 100, e são, consequentemente, de distúrbio na formação ou na condução do estímulo elétrico, ou seja, aumentando este meu batimento, tendo um batimento muito precoce. Elas são classificadas em dois modos, sendo supraventricular e ventricular. Toda taquiarritmia supraventricular, o complexo QRS é estreito, tá? E toda taquiventricular é QRS alagado. No taquicardia, ou na taquiarritmia supraventricular, ela tem a mesma morfologia do ritmo. Já a taquicardia ventricular, ela não tem a mesma morfologia de ritmo. Exemplo, de uma taquicardia ou uma taquiarritmia supraventricular, é uma taquicardia atrial. Uma frequência maior que 100, causada por uma hiperautomatismo, né, que nós vimos na aula passada, o que seria uma automoção, podendo ter início e término gradual. Pode ser causada por uma reentrada no átrio esquerdo. Então, ela mandou a indução novamente para o átrio esquerdo. Fiz uma indução, fiz outra em seguida, tá? Então, a onda P possui orientação normal, o intervalo PR está encurtado, então está curto, devido ao aumento da frequência. Uma das causas que podemos ter é uma hipóxia, uma ansiedade, uma dor, uma febre. Então, vocês podem ver que ansiedade, uma crise de ansiedade, pode causar uma alteração eletrocardiográfica. Então, nem toda crise de ansiedade é um infarto, nem todo infarto é uma crise de ansiedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha o exemplinho, como nós podemos ver, ó, intervalo PR bem diminuído, espícula de QRS elevada e estreita, depois eu tenho a onda P que inicia junto com a onda T que inicia junto com a onda P. Outra das causas mais prováveis que nós temos de um ataque à arritmia supraventricular seria uma fibrilação atrial, QRS estreito, ausência da onda P e o intervalo RR bem irregular. Olha como temos ela. Bem curto, né? De forma serrilhada, vamos dizer assim, porém, ó, bem curto o intervalo. Um dos tratamentos que nós podemos ter em si é medicamentoso. Por exemplo, um beta-bloqueador, posso ter um anticoagulante, um antiarrítmico, né, das famílias LOL, então metoprolol, eu posso ter propanolol, atenolol, então posso ter essas formas de tratamento medicamentosos antiarrítmica, né? E eu posso ter um procedimento chamado uma cardioversão elétrica ou uma ablação. Porém, já quando nós falamos ainda de uma taquiarritmia supraventricular, eu posso ter também um flutter atrial. O que seria o flutter atrial? Embora também se caracterize pelo mesmo fenômeno de reentrada, ele tem característica parecida com uma fibrilação atrial. Então, o ritmo geralmente é regular, eu tenho ritmicidade boa, porém a atividade que ele apresenta é serrilhada. Olha como que seria.
Então, ele parece dentes, serrinhas. Então, quando você pega um paciente na triagem de uma sala vermelha e vê no monitor que eu tenho um flutter, né? Eu tenho no traçado dele essa parecendo um serrinha serrilhado, é um flutter atrial. Então, quais são os medicamentos? Um beta-bloqueador, um antiarrítmico, né? Um anticoagulante. Então, quais procedimentos que possivelmente o médico portador de CRM vai querer fazer? Uma cardioversão elétrica. Quando eu falo taquiarritmia com QRS largo, significa que é uma taquiarritmia ventricular, tá bom? A amplitude de um dos QRS é determinada precisamente quando é vista, medida em mais de uma derivação. Então, você vê que a amplitude dela começa a diminuir e aumentar. E ele é totalmente largo, que é uma das causas de parada cardiorrespiratória. Por exemplo, numa taquicardia ventricular monomórfica, ou seja, apresenta-se, né, monomórfico, a mesma morfologia, porém não sustenta, não é sustentada essa mesma morfologia. Então, eu posso ter três taquicardia com a mesma morfologia, não sustentei essa mesma forma. Aí você já pode observar que ela é uma TVNS. Essa TVNS só pode ser caracterizada desta forma se eu tiver 3 ou 4 batimentos inferior que 30, tá? Segundos. É uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada, então vou ter a mesma morfologia de QRS alargado, né? Então, todo paciente que tiver, exemplo, em caso de parada com taque ventricular, eu tenho ela sustentada. Polimórfica, esse daqui dificilmente vocês vão encontrar, mas é o Torsades points. É o Torsades de points, né, associado a um distúrbio hidroeletrolítico, canalopatia, ou uso de drogas. É um complexo ondulado que aumenta e diminui, como se fosse uma torção, uma trança em si, né? Olha como que é parecido. Sabe quando nós fazemos decibéis de música? Então é parecido. Esse daqui raramente encontra-se, mas se um dia você encontrar, já pode ter certeza que o nosso paciente está parado. Fibrilação ventricular, uma das causas que nós temos de parada cardiorrespiratória, que é um cursinho que nós temos e vamos apresentar para vocês também. E os ritmos de parada. Então, todo ritmo de parada cardiorrespiratória são 4, cá em processo seletivo. Quantos ritmos de parada cardiorrespiratória nós temos? 4. Quais são chocáveis e não chocáveis? Todo ritmo chocável é ventricular. Todo ritmo não chocável, né? Não choca, é atrial. Então, olha que interessante. Então, quando eu tenho uma TV e uma FV, grave assim: tudo que termina com V é ventrículo. Então, choco. Tudo que começa com A, ausência ou atrial, é não chocável. Tá bom? Olha os exemplos. Atividade elétrica sem pulso, que é o AESP. Parece que eu tenho frequência cardíaca, mas eu não tenho, tá? Eu não tenho pulso, mas mostro no monitor, tá falando que tem, mas eu não tenho, não sinto o pulso. E a sistolia, que é a linha reta. Linha reta, nós sabemos que é óbito. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E eu deixo aqui uma frase de Fernando Pessoa maravilhosíssima, que o perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Toda vez que nós tentamos fazer algo para se aperfeiçoar, sempre haverá outra coisa para nós fazermos, tá? Nunca nós é perfeito, sempre há erro no próximo. E isso daí eu deixo para vocês. O certificado, quem gostaria de tê-lo,
É só ler o QR Code, tá bom? Vou deixar para vocês na telinha. E também nós agradecemos a todos vocês por ter participado. A IPOS agradece a todos. Até mais.